Boa noite, pessoal da internet que nos vê ao vivo aí. Podem mandar seus comentários aí no link do vídeo pelo Facebook. E é com muita alegria que a gente está aqui em mais um Sexta com Kardec. E é esse painel que a gente tem aqui, bate-papo gostoso entre amigos, para falar sobre a Boa Nova, para falar sobre Jesus Cristo. Então eu estou me apresentando e eu escolhi uma frase. Sou Rodrigo Leite e a minha frase de hoje é: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar do mundo. Isso aí é uma frase de Kardec que está no capítulo 16 e tem 9. E aí eu passo a bola para os meus queridos se apresentarem e dizerem as suas próprias frases escolhidas. Eu? Pela ordem. Pela ordem vai ser o Paulo mesmo. Boa noite, pessoal. Muito feliz de estar aqui com vocês novamente. Lembrando, falando um pouco em torno do que a já falou, essas sextas com Kardec, as parábolas de Jesus, é um desdobramento de um estudo que nós temos aos sábados de manhã e que vê de uma maneira mais completa a parábola. Por exemplo, a parábola que nós vamos ver hoje, ela consumiu as 360 horas, 270, 90 minutos, uns minutos, né? 370. E que nós precisamos sintetizar em 60. E com isso, às vezes, a gente perde um pouquinho de conteúdo. Mas, até para aproveitar isso, meu nome é Paula, né? Sou um trabalhador da última hora aqui, atrasado do Kardec, acolhido carinhosamente aqui pelo coração generoso do Abilinho, que nos colocou em contato, nos abriu as portas da casa. E a frase inicial já remete à parábola, Lucas 16, 22. E sucedeu que, ao morrer o pobre e ser levado pelos anjos para o seio de Abrão, morreu também o rico e foi sepultado. É uma frase que já fica, que marca uma perspectiva da parábola que nós vamos repassar. Meu nome é Walter, eu também sou trabalhador aqui da casa. Eu participo aos sábados com os companheiros aqui desse estudo. E a parábola de hoje é algo muito interessante para as nossas vidas, para nortear as nossas vidas. Então, vocês que estão aqui, os nossos companheiros, amigos que nos acompanham pela internet, tenho certeza que vão aproveitar bastante o teor, o conteúdo, a mensagem desta parábola. E a frase que eu tenho, que eu gosto muito, porque nos tempos atuais eu vejo que ela tem uma importância muito grande, é a seguinte: tudo que temos fica, tudo que somos levamos. Então esta é a frase que eu gosto muito. Bom, eu sou Salvador Hernandes, eu sou trabalhador aqui da casa também, do departamento de cursos, e integro também o estudo das parábolas no sábado de manhã. E é um prazer estar com os amigos aqui, né, com vocês todos. E eu escolhi uma frase que não é dentro da doutrina espírita, mas é de um grande estudioso da alma humana, que foi o Carl Gustav Jung. E eu acho que tem tudo a ver com aquilo que a gente vai estudar, né, nessa parábola de hoje. No final, a gente vai ver que talvez esse seja o grande sentido e a grande mensagem que a gente também precisa refletir. Ele disse uma frase genial, né? Ele disse assim: o homem que olha para fora sonha, o homem que olha para dentro desperta. Então vamos estudar o que isso quer dizer. Muito bom, muito bom. Então, a parábola do rico e do Lázaro. Está em Lucas, né? Capítulo 16, versículos 19 e 21. E nós colocamos aqui a tradução do Novo Testamento realizado pelo nosso querido Haroldo Dutra Dias, que é uma tradução bem isenta, sem dogma, trazida do grego
para o português, porque a Bíblia, como todos nós sabemos, ela foi traduzida na maioria das vezes do latim para o português, né? Do latim para o alemão, para o inglês. E Haroldo e uma equipe tem esse trabalho de, assim como outros autores também, a traduzir do grego para o português. Então, eu vou fazer a leitura da primeira parte e vou pedir licença para você. Posso fazer em 3 partes a leitura? E aí a gente vai desenvolvendo o bate-papo nesse sentido. Perfeito. Então vamos lá. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, deleitando-se a cada dia esplendidamente. E um pobre, de nome Lázaro, coberto de chagas, estava lançado junto ao portão dele, desejando saciar-se do que caía da mesa do rico. Além disso, os cães vinham lamber-lhe as chagas. Então, meus amigos, essa primeira parte da parábola. Eu gostaria que vocês desenvolvessem essa ideia do rico, do Lázaro, esse contraste, porque em seguida, vou continuar a leitura. E sucedeu que, ao morrer o pobre e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado. O que eu chamo a atenção? O rico vivia no esplendor, na abundância, se banqueteando, vestido de linho e púrpura, o pobre na porta dele, e os cães vinham lamber-lhe as feridas. E sucedeu que os dois morreram. E um foi levado ao seio de Abraão e o outro foi sepultado. O que o nosso mestre, então, traz esse contraste aí? Que eu fiz uma tabelinha para o pessoal acompanhar o nosso raciocínio. É interessante aqui nessa parábola, como uma sequência da parábola que a gente estudou juntos aqui em maio, a parábola do rico insensato. Na verdade, Lucas vai colacionar nos seus textos 3 parábolas de Jesus que têm a temática do uso dos bens materiais e da relação do homem com esses bens materiais. São parábolas que a teologia chama de parábolas de discipulado. E são parábolas de discipulado por quê? Porque o discípulo, o seguidor de Jesus, já estava informado, então, da existência de um reino dos céus, ou de um reino de Deus, um reino que não era nem o do aqui, nem o do agora, mas que sobre o qual ele deveria ter uma determinada atenção e até uma certa precedência. Nesse sentido, o discípulo, o seguidor de Jesus, ele se vê às voltas com uma questão. Estou remetido para dedicar minha atenção, os meus esforços, em relação a alguns valores do reino dos céus. E como é que eu faço com a vida material? Né? Nesse sentido, então, Jesus vai trazendo parábolas no sentido de ilustrar o seu pensamento, os seus ensinamentos. E aí, a primeira das parábolas, a do rico insensato, em Lucas 12, que nós vimos em maio, vai nos remeter à ideia de uma pessoa que acumulou riquezas, bens materiais, e que um belo dia se vê requisitada a sua alma e ela nota, o ouvinte é levado a observar que esses bens, como foi colocado aqui, são deixados, né? Aquilo que você imagina que são seus não é seu, e aquilo que você deveria ter juntado e teria valor no reino dos céus, você não teve. Bom, essa parábola, essa primeira abordagem que Lucas vai trazer na sua narrativa a respeito do uso dos bens materiais, ela pode, essa é uma interpretação bastante pessoal minha, no sentido de que essa parábola ela tem ela pode suscitar uma exegese, uma interpretação equivocada, no sentido de que a insensatez do rico teria sido apenas a de não usufruir os bens, né? acumulados sem usufruir. Né?
acumulado sem aproveitar. Então, eu tenho a impressão que Jesus ele radicaliza o discurso, né? Ele vai passando o ensinamento num sentido progressivo, e aí ele conta a parábola do rico e de Lázaro. E aí ele traz a ideia contrastante da extrema riqueza e da extrema miséria. Aí ele vai falar de um rico que aproveitou a vida material, que se vestia de linho e de púrpura. Isso deve equivaler, Rodrigo, àqueles ternos do Hermenegildo Zegna, que você deve usar nas audiências, nos tribunais superiores. Era algo muito valioso à época, né? E ao lado desse rico, que se vestia muito bem e que se banqueteava todos os dias, notem, não era de vez em quando, como nós fazemos eventualmente uma festa, não, aquilo era a rotina dele. Jesus coloca um pobre para contrastar a cena, né? E um pobre realmente numa situação bem miserável, né? Um pobre que era carregado, então tinha dificuldade de locomoção, coberto de chagas e que desejava se alimentar apenas com o que sobrasse ali da mesa. Mas eu queria... Trazendo esse contraste. Nesse contraste, para os judeus, o que vocês podem trazer para a gente? Para o judeu, a condição de ser rico, até onde a gente estuda e lê dos costumes do judeu, provavelmente, é um prêmio divino ser rico. E um castigo ser pobre. Ou seja, se você é pobre, você está sendo punido, e se você é rico, você está sendo agraciado. Isso ocorre no costume judaico da época? Ou na época... O conceito era esse: o rico era rico porque ele era merecedor, né? Então era um prêmio divino ele ter aquela riqueza, enquanto o pobre, aquele que sofria, ele estava naquela condição porque ele não era merecedor. Por isso que o rico naquela época ele se sentia, vamos dizer assim, extremamente ligado com a divindade, porque havia esse conceito que o rico era beneficiado pela divindade, ele merecia ter aquela riqueza, enquanto o pobre não, ele passava por todas as dificuldades porque ele não era merecedor. Havia sim esse conceito na época. Há uma ideia bem marcante no judaísmo de então, de que, sobretudo, os infortúnios e as doenças eram punições relacionadas, né? Desde que Miriam, irmã de Moisés, o afronta junto com Arão, né? E Deus a torna uma leprosa, né? Naquele momento, a ideia vinha muito marcante. E Jesus vai contrastar e confrontar essa ideia nessa parábola também. Porque, pela lógica judaica e do texto, a situação no reino do céu seria invertida. O pobre, né, deveria estar no Hades. Então vamos ler. A continuação, e até aqui nós vemos que sucedeu que os dois morreram. Aí... Versículo 23. No Hades, levantando os olhos, estando em tormentos, viu Abraão de longe e Lázaro em seu seio. Ele, chamando-o, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Envia Lázaro para que mergulhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou aflito nesta chama. E aí disse Abraão: filho, lembra-te as tuas coisas boas durante a tua vida, e Lázaro, do mesmo modo, as coisas más. Agora ele está sendo consolado aqui, e tu estás aflito. Vou fazer uma pausa. Então, se para o judeu ser rico era um prêmio, Jesus já vem dando uma dica numa parábola que não é bem assim. Esse é o contraste que a gente precisa trazer para o pessoal. Deixa eu só fazer desculpa. Eu destacaria 2 pontos ainda dentro desse início, né? Que é interessante que nessa parábola Jesus dá um nome para o personagem Lázaro. Quando a gente olha o estudo das outras parábolas, em nenhuma delas existe nome de personagem. Então ele fala do bom samaritano, ele fala do filho pródigo, do pai do filho pródigo. Ele descreve os personagens, mas não dá nome. Essa é a única parábola onde um personagem tem um nome. E o nome é Lázaro, né? O nome é do Lázaro, não é do rico. Uhum.
né? E O esse, rico é o rico, Lázaro é a Lázaro. gente vai ver depois, talvez até adiantando um pouquinho, que o Lázaro não pronuncia uma palavra nessa parábola. É o rico que está sempre falando e vai dialogar ali com Abraão, como você já começou a ler. Tinha um significado esse nome? Abraão, Lázaro significa assim, aquele que Deus ajuda. Aquele que Deus ajuda, é a Deus tradução. ajuda, é a tradução de E era Lázaro. o infortunado na vida. Então só Deus realmente ajudava o Lázaro naquela situação. As pessoas que o deixavam lá no portão e tudo mais, né? E já que você vai colocar a cena seguinte, né, que é depois que os dois morrem e vão para o mundo, né, espiritual, vamos dizer assim, e a gente vai ver o contraste do que acontece com eles. O texto dessa parábola é bem interessante, porque eles dizem assim, que o Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E que o rico morreu em seguida e foi sepultado, né? Sim. E então eles não falam que o Lázaro foi sepultado, porque provavelmente não foi mesmo, né? Os pobres naquela época, os muito pobres, eles não tinham funerais, eles não tinham aquele ritual de passar todos os ungüentos, não tinha o túmulo escavado na pedra, como as pessoas ricas tinham, e eram sepultadas segundo esses rituais. Então, provavelmente, os corpos daqueles que mendigavam nas ruas e eram extremamente pobres, eles, quando morriam, eles jogavam num lugar que era a geena, eles chamavam, que era uma espécie de lixão, onde, então, viviam numa eterna combustão, todo aquele lixo vivia queimando ali, né? Internamente, os corpos eram jogados ali e eram cremados, eles eram em combustão também. Que é a origem teológica do inferno. O inferno, católico, exatamente. Né? O fogo. Então, acho que esse é um detalhe, assim, até para a gente ainda ver como que Jesus, né, o redator desse texto, quis realmente marcar esses contrastes, né, entre esses dois personagens. É interessante que, continuando aqui, tem, além disso tudo, depois que o rico pede para o Lázaro molhar a ponta do dedo e molhar a língua. Então, Abraão fala, olha, além disso tudo, foi estabelecido um grande abismo entre nós e vós, a fim de que os que queiram atravessar daqui para vós não possam, nem a fim dos que queiram atravessar daqui para... nem os que atravessam de lá para nós. Né? E o que eu quero introduzir com esse assunto o rico, mesmo naquela situação de estar no inferno, no fogo e etc., ele ainda pede concessões para Abraão e trata Lázaro como um servo? Dá para sentir isso? Dá. Na verdade, o rico não é porque ele desencarnou que ele deixou de ser o que ele era. Provavelmente uma pessoa extremamente autoritária, né? E vivia dando ordens. Então, mesmo no plano espiritual, desencarnado, naquela condição de tormento, ele ainda diz ao pai Abraão, né? Manda, né? Que o Lázaro molhe o dedo na água e venha colocar na minha língua, porque eu estou com sede no meio desta chama. Então ele não perde aquela condição de uma pessoa extremamente autoritária. O que nos prova, o que nos mostra que não é porque a gente, ao desencarnar, passa a ser algo diferente do que a gente era. A gente continua sendo exatamente igual. E por duas vezes ele tem essa situação. A primeira é essa que você falou, de pôr o dedo na água e pôr na boca dele. E a outra você vai ler mais para frente, né? Mas antes disso, é curioso notar que além dessa peculiaridade de um dos personagens estar nomeado, né? E que esse nome fazer referência ao criado de Abraão, como estava ali no texto que você colocou em Gênesis, também essa parábola é a única em que Jesus nos remete à vida futura. Né? Ele vai, nessa leitura, ele vai inverter a posição dos personagens. Né? Como a nos dizer que a nossa vida terrena, ela repercute na nossa vida futura, ela traz consequências. Né?
E ali os papéis estão invertidos, né? Aquele que havia sido um grande sofredor, do ponto de vista das necessidades humanas e materiais, ele está numa situação mais favorecida do que aquele que... o que nos leva a perguntar o que foi que aconteceu. Por que há essa inversão dos papéis, a inversão das perspectivas? O que Lázaro teria feito para beneficiar aquela situação diferenciada e o que o rico teria feito ou deixado de fazer, que foi levado para o Hades, né? O Hades, o equivalente hoje, atualizando os termos, a um lugar de sofrimento, né? E aí, nesse sentido, nós já adentramos na história dele determinar, né? Isso. Que Lázaro viesse lhe servir de mordomo e trouxesse um copo d'água, né? Mas seria interessante a gente especular um pouco em torno de o que aconteceu, né? A parábola traz elementos para que a gente possa especular em torno dessa inversão dos papéis dos personagens na vida futura. Esse pedido, né, que o rico fez para o Abraão, assim, manda o Lázaro molhar a ponta do dedo e vir saciar a minha sede, mostra um detalhe interessante, assim, que o rico conhecia o Lázaro. Exato. Tá? Então o Lázaro estava todo dia lá no portão dele, e ele mesmo lá de dentro, ou enfim, que ele saísse da casa dele para passear, para sair fazer as coisas, ele sabia quem era o Lázaro, porque quando ele olha lá e vê o Lázaro junto do Abraão, ele fala, reconhece. Manda o Lázaro, ele reconhece. Isso. Então, é uma questão importante, porque esse rico se banqueteava todos os dias, né, naquele festim, se vestia tão de riquezas, de púrpura e linho fino. Ele sabia que tinha alguém extremamente necessitado ali, que queria comer as migalhas que caíam da mesa. Né? E ele não fez nada, provavelmente. Ele não se mobilizou, ele não se decidiu a ajudar aquela pessoa que estava ali todos os dias. Mas será que é mais pela crença de que o cidadão naquela situação, ele tem mais a que se lascar mesmo? Ou porque é comodismo? Eu acho que tem algumas questões culturais envolvidas, né? Então, por exemplo, esse cara super rico, ele não iria conversar com um excluído social, uma pessoa tão pobre, tão fora do nível social dele. Era uma coisa que não acontecia na época. Tá? E outra, o Lázaro, ele tinha feridas na pele. Os cães vinham lamber as feridas na sua pele. Então, uma doença de pele naquela época era super mal vista. Né? E se você chegasse perto de alguém caído e tocasse nessa pessoa, mesmo que fosse para ajudar, você ficaria impuro. Você teria que passar por um procedimento de purificação no templo, você não poderia cumprir suas obrigações religiosas. Apesar que eu acho que o rico não era muito religioso. Né? Eu tenho essa impressão, porque ele se banqueteava todos os dias. Inclusive no sábado. Inclusive no sábado. Porque o sábado tinha que ser guardado pela lei Mas quando judaica. ele se reporta a Abraão como pai, ele se remete ao critério étnico do judaísmo. Né? Ele foi esperto, devia né? ser circuncidado, devia ser... Ele foi esperto, Abraão, né? Ele falou assim, pai Abraão. Isso. Né? Remetendo, né, à etnia do povo eleito e aquelas... E Abraão o trata como filho, né, na sua resposta. Mas vou colocar uma última observação, deixar o Walter falar um pouco. Quando o rico, no diálogo, está lá no mundo espiritual sofrendo, vê o Abraão, que Abraão, pessoal, era um patriarca, foi um patriarca do povo hebreu, Primeiro uma judeu. Pessoa que deu origem ali a toda aquela sequência daquele povo. Então era um nome super reconhecido, super respeitado, né, e tudo mais. Então, quando ele se dirige para Abraão, dizendo, pai Abraão, né, a gente estudou isso, né, alguns autores chegam a dizer assim, que isso foi uma cartada social dele. Porque quando ele chama assim, pai Abraão, manda que alguém venha me ajudar, eu estou sofrendo, é como se ele então tivesse assim, falando, olha, eu sou judeu, eu sou da mesma linhagem sua, Abraão. E você que é o patriarca desse povo todo, você precisa me ajudar. A lei, né, os costumes mandam que realmente o patriarca de uma família, de um clã,
Se alguém batesse na porta da casa dele pedindo ajuda, ele tinha que ajudar. Mesmo se não conhecesse, mas se comprovadamente aquele indivíduo pedindo ajuda era da mesma linhagem. É engraçado que havia uma advertência à época de João Batista. Em Mateus 3, ele fala, produzam frutos de arrependimento, porque até das pedras Deus pode fazer filhos para Abraão. Né? Mas a pergunta que você tinha feito era a respeito dessa inversão. Né? Inversão e as razões, especular os motivos. A questão é a seguinte, fica muito claro nesta parábola. O rico, ele possuía, né, tanto a riqueza dele era muito grande, porque ele se vestia de púrpura e linho fino, porém, era aquela riqueza voltada para ele mesmo. Ele não fazia uso em benefício daqueles que necessitavam. Não é pelo fato de ser rico, de ter dinheiro, que vai para uma situação, uma condição difícil no plano espiritual. A riqueza não condena ninguém. O que ele fez foi usar muito mal. Enquanto que Lázaro, passando por todas as tribulações, por todas as vicissitudes, um homem doente, cheio de chagas, não tinha o que comer, vivia das migalhas, ele soube aceitar essa situação com extrema resignação. Ele confiava em Deus, que esse momento ia passar. Então ele era uma pessoa tranquila, calma, resignada, enquanto que o rico vivia apenas na opulência. Quando ambos vão para o mundo espiritual, óbvio que existe uma diferença muito grande de vibração, de elevação moral e espiritual. Por isso que um ficava em tormento, o rico, vendo Lázaro no seio de Abraão. É engraçado também a gente perceber do diálogo de Abraão com o rico, que Abraão, ao negar a ida de Lázaro, né, mitigar o sofrimento do rico, ele fala, lembra-te da tua vida. Você tinha tudo lá. E agora Lázaro está aqui, está consolado, confortado. É essa a palavra. Né? Ele não fala que Lázaro está ali saciado, porque ele tinha fome e agora ele estava... Né? Ou que ele estava curado, porque era tinha uma doença de pele qualquer. Né? A palavra que ele usa é confortado, para dizer que talvez o sofrimento de Lázaro fosse um sofrimento mais moral do que físico. Né? Porque você viver na extrema pobreza, ao lado da extrema riqueza, numa condição de desigualdade social tão marcante, isso e chegar a desejar se alimentar das migalhas, dos excessos dos ricos. Eu fico assim feliz quando o Salvador fala assim, isso naquele tempo as pessoas não podiam se aproximar, porque nós temos um monte de Lázaros estendidos ali naquela avenida aqui embaixo, né? E que nós às vezes ainda passamos sem dar conta dessa extrema necessidade ou extrema miséria humana, né? Que é ainda um quadro bastante marcante, que é fecharmos-nos no nosso próprio conforto. Mas tem o detalhe da mansuetude desse Lázaro da palavra. Exatamente. Porque nem todo Lázaro deixa o cachorro lamber a ferida. Então, se a indiferença do rico nos reporta as razões do seu sofrer, a resignação de Lázaro talvez nos dê uma boa pista da razão de ele se encontrar no seio de Abraão, que é uma metáfora para a gente vê que, por exemplo, quando o rico, para a felicidade no reino futuro. Quando o rico pede para Abraão, manda o Lázaro vir, saciar minha sede, o Lázaro também não responde nada. Como a gente viu, ele não fala na parábola, né? Mas o Lázaro poderia falar assim, não, eu não vou não, tá? Sei lá, você fez tudo aquilo para mim, você nem olhou para mim, agora você vem aí e pedir que eu vou molhar. É verdade. Saciar sua sede? Não, agora Lázaro, você me conhece. Né? Lázaro era um cara tranquilo, né? Pelo que a gente depreende ali da, tem o autor da passagem dos toda, textos né? que a gente
leu Kent Bailey, que chega a falar que talvez Lázaro tenha insistido com Abraão e falado, deixa ele lá, né? Deixa ele lá, é meu vizinho, eu conheço ele, vê como ele está sofrendo, eu vou lá, né? Porque ele pergunta, quem assim gostaria de sair do céu para o inferno para atender aquele pedido? Aí ele mesmo responde, Lázaro faria isso, né? Lázaro talvez mas eu acho que o Walter falou bem a questão assim do sofrimento, né? Então não foi porque o Lázaro era doente, pobre, que ele foi ter um destino bom depois lá com Abraão. Porque a gente precisa ter bastante cuidado, né, pessoal? Quando a gente está passando por um sofrimento, não é só passar pelo sofrimento. A doutrina espírita ela mostra bem que a gente precisa entender o sofrimento, ver qual é o papel do sofrimento na nossa vida e qual é a lição que a gente tem que aprender com aquela enfermidade, ou com aquela Não adianta situação. sofrer e tornar a vida dos parentes um inferno. O sofrimento não é redentor por si mesmo. Jogar o pinico aquilo que a gente faz com ele. No Evangelho, naquele capítulo que fala das aflições atuais, né, a gente passa, tem lá o mal sofrer e o bem sofrer. Exatamente. Lázaro sofria e sofria resignado. Né? Ele aproveitou, porque a pessoa ela pode passar por um sofrimento com extrema revolta, né? E aí ela não aprende com aquela situação que está acontecendo. E o interessante nessa parábola, pelo menos eu entendi assim, né? O rico provavelmente escolheu a prova da riqueza e se saiu muito mal, enquanto Lázaro estava expiando uma situação, né? Então, o que a gente também precisa deixar muito claro, e eu entendi isso na parábola, porque o rico, porque Jesus uma vez ele disse, né, que o rico não passaria na agulha, né? Então, porque então é rico, vai para o inferno, coitadinho que sofre, vai para o céu. Resumindo, sintetizando. E não é assim. Não é só isso, né? Muitas pessoas que têm condição financeira, estão bem financeiramente, ajudam profundamente o seu semelhante. Enquanto, às vezes, uma pessoa, né, que não tem tanta condição, não ajuda o próximo. Ela pode ver uma pessoa na mesma situação que ela é incapaz de estender a mão. Então, a gente precisa deixar isso claro. O que nos pode levar a uma ampliação desse tópico da riqueza, né? Porque será que a parábola trata só de dinheiro, né? Ou será que, como é a pergunta da chamada do texto, com o que nós estamos nos banqueteando egoisticamente nos dias de hoje? Aí essa outra parte. Você não leu ainda? Eu não li. Então vamos lá. Então vamos. Depois de tudo que aconteceu, depois de todo esse diálogo, que Abraão negou o pedido do rico. Okay? Teve um segundo pedido também. Teve um segundo pedido. É verdade. Vamos lá. Sendo assim, peço a ti, Pai, que o envies, que envie Lázaro, né? Que o envies para a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes testemunhe, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormentos. Aí diz Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam a eles. E ele disse, não, pai, Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até eles, se arrependerão. Disse-lhe, se não ouvem a Moisés e aos profetas, mesmo se alguém se levantar dentre os mortos, não serão persuadidos. Aí é Jesus, naquela época, já dando a ideia da vida futura, meus irmãos. É verdade. E assim, esse rico continuando dando ordens uma mesma Lázaro, parábola, né? Que a gente fica pensando, né? De rico e de pobre, né? Se Lázaro não pode ser meu mordomo, que seja meu menino de recado. Manda ele meu lá. Povo correio. Meu. E o Abraão fala não, ele fala não, mas ele retruca ainda, né? Mesmo naquela situação no Hades, ele ainda está fazendo exigências. Assim, ele ainda vê no outro alguém subalterno, né? Alguém para ser usado. E, sobretudo, assim, ele ainda está numa mentalidade fechada, egoística, voltada primeiro para a sua necessidade, para a sua sede, para o seu conforto, e depois para os seus parentes, para os seus amigos, né? Ele não mostra em momento algum arrependimento, em momento algum uma compreensão da situação. Ainda bem que é só naquela época, né? É engraçado
que, vamos lembrar, provavelmente esse rico era da classe dos fariseus, né? E os fariseus, quando se encontravam com Jesus ou ouviam Jesus nas suas pregações, em vários momentos do Evangelho, ele fala assim, olha, mostra um sinal para a gente que você é o Messias que nós estamos esperando. E Jesus curava os cegos, curava os leprosos, né? Fazia de tudo que a gente conhece lá no Evangelho como milagres, e aquilo ainda não. Ressuscitou Lázaro, né? Que era um outro Lázaro, amigo dele. Lázaro foi na sinagoga, eles viram tudo, estava enterrado já. E que sinal a mais eles queriam, né? Então, provavelmente, eles pediam algum tipo de sinal que fosse conveniente, né? Para eles, que eles não precisassem mudar o tipo de vida que eles levavam. Porque, veja bem, né? Se alguém dentre os mortos chegasse para a família dele e falava, ó, muda de vida, porque senão, olha o que vai acontecer com vocês, né? Como aconteceu com o irmão que foi primeiro. Então, eles teriam que mudar de vida. Então, eles não queriam sinais para mudar de vida, eles queriam sinais convenientes, politicamente e por aí vai, né? Então, Abraão foi muito sábio aí nas respostas. Ó, nenhum sinal vai convencer ninguém que já não tenha sido falado nas Escrituras, por Moisés e por tudo mais. Quando o Abraão adverte, né, tem Moisés e os profetas, nós temos que lembrar que Jesus era o profeta por excelência, né? E ele está dando um recado que ele vai deixar para depois. É que na Torá, no Tanash, na primeira parte, na Bíblia hebraica da época, já havia mandamentos voltados para o próximo. Levíticos 19, 18, amar o teu próximo como a ti mesmo, é do judaísmo, né? Citado por Jesus como a síntese da lei, ou o maior mandamento, ou um dos maiores mandamentos da lei. E o que Abraão fala é o seguinte, ele já tem tudo, né? Informações suficientes. Né? E ainda que venha alguém dos mortos lhes falar, e aí, meus queridos, a doutrina espírita traz os mortos para nos falar. Né? Na terceira revelação agora nós temos, né? Nós temos. Os mortos. Naquela época já tinha também. Mas se a gente fosse trazer essa será que essas informações, porque, por exemplo, na segunda parte do livro O Céu e o Inferno, Kardec faz uma série de evocações de espíritos nas mais diversas condições, que vem reportar o seu estado de fortuna, infortúnio, de felicidade ou de tristeza no plano espiritual, e vem associar o tipo de vida que eles levavam. André Luiz também vai fazer, em alguma medida, essa parte. Muitos dos livros do Chico, aquele que tem como coautoria espiritual Espíritos Diversos, também traz aquelas cartas, né? Vozes do Grande Além, e as pessoas vão relatando as suas experiências, e são os Lázaros que voltam para nos alertar. Isso tem impactado a nossa vida? Ou será que Abraão tinha razão? Nem que os mortos ressuscitem ou se comuniquem, a gente vai modificar a nossa sensibilidade em relação. Aí eu pergunto, com o que nós nos banqueteamos? Porque a questão não é só dinheiro, né? Não é só dinheiro, né? Que mais? Emmanuel, explica o que pra gente? O que pode ser o banquete? Será que é só dinheiro, comer bem, vestir púrpura? O Emmanuel estuda essa parábola, né, e faz comentários em algumas mensagens dele, que a gente estudou também. Então é muito interessante, né? A visão do Emmanuel é perfeita. Ele diz assim, que hoje em dia a gente não se banqueteia só como o rico da parábola, né? De roupas caríssimas e de comidas e festas todos os dias. Mas às vezes a gente elege algum aspecto da nossa vida para se banquetear. Então a gente pode se banquetear com a própria saúde, né? E viver um foco único em fazer cuidados extremos e exagerados com o corpo, né? Na tentativa de manter o corpo o máximo possível saudável. Claro que a gente deve cuidar, mas existem os exageros, que a gente sabe disso, né? Pessoas que às vezes caem no excesso da inteligência ou da capacidade de trabalho. Então, se você pegar um indivíduo que é um workaholic, né? Um workaholic é aquele indivíduo que trabalha lá 12, 14 horas por dia,
ele acha que a vida é trabalho, 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 e ele vai perdendo os outros aspectos da vida dele. Ele não tem mais vida social, ele não tem mais amigos, ele não se relaciona com mais ninguém. Aquilo é o único motivo de preocupação e de interesse na vida dessa pessoa. Então, eu acho que é interessante porque toda vez que a gente entra nesse exagero, né, nesse banquete exagerado demais, é uma forma da gente fugir de nós mesmos, da gente amortecer um pouquinho aquelas reflexões que a nossa consciência nos propõe, né? O que a gente está fazendo aqui, né? Qual é o sentido da vida? O que é que eu preciso fazer realmente para ser feliz? Então, se eu estou preocupado só em ter festa como rico, né? Fazer festa, 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 ou só trabalhar, 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 ou só fazer coisas ligadas a um único aspecto da nossa vida, é um banquete, né, que a gente está exageradamente fazendo e repetindo, mas como uma forma de amortecer a consciência, né, de fugir um pouquinho das reflexões importantes que a gente precisa fazer na nossa vida. E eu achei interessante também na parábola, serve até assim, achei muito interessante uma advertência, quando Abraão diz assim, mas os seus irmãos têm a Moisés e aos profetas. Que diferença faria sair um espírito dentre os mortos e ir avisá-lo? Eles não dariam nenhuma importância. E se a gente for trazer essa situação para os dias atuais, nós, por exemplo, temos a doutrina espírita, riquíssima em conhecimento, né? O Evangelho é um verdadeiro roteiro divino de como nós devemos nos comportar, agir em sociedade, perante a família, e nós mesmos, né? E muitas vezes a gente fica esperando uma comunicação de um espírito a nos dizer, ou então vai lá na carta do tarô, vai procurar não sei o quê, alguma coisa extremamente diferente, para que alguém ou para que algum espírito diga como agir, como fazer, como resolver. Quando na verdade a solução está em nós, está no Evangelho, em todo o conteúdo que tem a doutrina espírita, riquíssima, para nortear a nossa vida, nos trazer diretrizes na nossa vivência, o nosso comportamento atual. A gente continua querendo um sinal, né? A gente quer um sinal. Se o espírito vier em sonho, pelo menos, e me disser como que eu tenho que fazer isso, como eu tenho que resolver, ai que ótimo, né? Eu não teria que pensar, me desgastar, queimar meus neurônios para achar uma solução. Não. Aqui no Pentateuco tem muita coisa que, ou tudo, para a gente poder... Mas aí se o espírito chegasse num sonho e falasse para você assim, olha, é um espírito familiar, falasse assim, não, olha, você tem que ser menos orgulhoso, tem que perdoar aquele fulano lá, você tem que ser, né, repartir mais as suas coisas, ser menos egoísta. A gente acorda do sonho e fala assim, ah, bobagem, né? Olha só, né? Porque não é conveniente. Exatamente. Entendeu? É um sinal, tá ali, né? Pode até acontecer, mas não é um sinal que é conveniente. Essa mudança eu não quero. Mas e Lázaro? Será que temos, sim, num planeta de expiações e provas, uma vida que, de repente, não nos falta nada materialmente falando, mas temos o nosso lado Lázaro, de sofrimento, não material igual do Lázaro da ideia? A gente pode pensar que Jesus está nos dando alguma dica com relação ao Lázaro que deveria ou deve ter dentro de nós? O que meus amigos podem discorrer sobre isso? Eu vejo, na parábola ficou claro, que nós, lógico, no mundo de expiação e de provas, quem não tem problemas, quem não tem dificuldade, quem não passa pelas agruras da vida. Mas o importante é a gente ter em mente que existe um ser que nos criou pela sua vontade e que nos ama como ninguém. E todo dia nos dá a possibilidade, né, através do conhecimento, da nossa inteligência, de buscarmos caminhos, alternativas, dentro daquilo que é correto. Então, que todos nós temos os nossos problemas, temos, mas nós também temos condição de resolvê-los com a resignação, com a postura, vamos dizer assim, com a tranquilidade
que Lázaro teve ao enfrentar os seus problemas. Então eu vejo que essa passagem tem muito a nos ensinar esse comportamento do Lázaro. A doutrina espírita ela tem alguns conceitos bastante peculiares, assim, se comparados em relação às demais religiões advindas do cristianismo. Um desses conceitos peculiares é a possibilidade de evolução do espírito ou da alma, né? E Kardec vai construindo essas informações, entendendo que nós somos seres espirituais, vivendo experiências corpóreas, terrenas, porque são nesses meios que o Rodrigo chamou mundos de prova e expiação, nós vamos nos burilando e nos aprimorando. Nesse sentido, a partir do momento que você entre numa era do espírito ou mais espiritualizada, as circunstâncias da vida elas ganham outra dimensão. As provas da vida, como Kardec nos remete, são vicissitudes que vão burilar determinados aspectos da sua alma para aproximá-la de Deus, né? O trabalho deixa de ser uma coisa pesada, é uma aquisição de um comportamento, né? E você vai passando por essas vicissitudes e assim percebendo o seu espírito se aprimorar. As expiações são sofrimentos que vão lhe instruir por um lado e te curar por outro, né? Então a dor, o problema, o sofrimento, ele deixa de ser visto como uma coisa a ser evitada a todo custo. Você passa a ter uma outra relação com as dificuldades da vida, desde que você já consiga fazer essa ideia que Jesus nos propõe, que a parábola nos propõe, de que aquilo que nos parece tão importante na vida material deve ser relativizado do ponto de vista do Espírito Eterno. Kardec propõe uma questão no Livro dos Espíritos, a questão 85, quando ele já está informado dessa dicotomia humana. Somos seres espirituais vivendo experiências terrenas. Então, qual é o mundo mais importante? Ele pergunta. Em que eu devo deter mais a minha atenção? E os espíritos vão dizer, olha, o mundo mais importante é o espiritual. Ele preexiste e sobrevive a tudo, né? Nos dando, então, essa ideia de que aquilo que para nós, quando nós estamos corporificados ou vivendo uma circunstância terrena, aquilo tem uma importância absoluta, ela é relativizada, né? Porque ela pode cumprir um papel evolutivo, uma função evolutiva, ela pode cumprir um propósito bom, né? E nesse sentido a gente consegue aproximarmos-nos então de uma postura de Lázaro mais de aceitação, de compreensão e de fé, né? De confiança nesse Pai que vai nos conduzindo para as experiências necessárias, mesmo aquelas amargas, mesmo aquelas difíceis. Eu queria até, aproveitando, né, achei super bacana, Paulo, que você falou agora, talvez justificar a frase que eu coloquei no começo, do Jung, né? O homem, quando olha para fora, sonha, quando olha para dentro, desperta. Então, de repente, colocando esses dois personagens, né, que a gente tem nessa parábola, o Lázaro, ele talvez buscou realmente olhar para dentro de si, né, entender os processos que ele estava vivendo, o que significava a doença, que sofrimento era aquele, como ele poderia aproveitar e provavelmente aproveitou. Então, ele despertou mais, né, em termos de consciência, de crescimento espiritual. E o rico, como ele ficou mais para fora, né, olhando para fora, olhando para as roupas, para as festas, nem conseguia enxergar direito o Lázaro ali, provavelmente, mas ele só se preocupou com as coisas externas, ele sonhou, né? Viveu um mundo de sonho, de ilusão, e talvez a gente pudesse fazer essa ligação com a frase do Jung também. É engraçado isso, né? Aquilo que é para nós tão concreto, que é o aqui ou agora, é uma ilusão, né? Ilusão. Porque o mundo mais importante é o mundo espiritual, e na questão seguinte, Kardec vai insistir e vai perguntar, quer dizer que o mundo físico poderia nem existir? Perfeitamente. Né? É uma criação, porque é um meio através do qual você faz a sua evolução. Aí, nos reportando no começo da parábola do rico insensato, em Lucas 12,
ela é suscitada a partir de um pedido de divisão de herança. Alguém está preocupado ali, Senhor, manda meu irmão que divida a herança comigo. Quer dizer, nós estamos envoltos com as circunstâncias da vida material e acabamos esquecendo de cultivar aquilo que viemos cultivar, os tesouros incorruptíveis que são aferidos no mundo espiritual ou na vida futura. Entendi. O nosso tempo Acabou. Já? for. Então, Mas eu nem para comecei concluir, pessoal, considerando que a parábola tem essas figuras, né? Do rico em púrpura e linho, do pobre resignado com cachorros lambendo as suas feridas, de uma situação que em seguida se inverte as posições. Aquele que era pobre na terra tornou-se rico no seio de Abraão, num plano espiritual. Aquele que era rico na terra tornou-se um desafortunado no plano espiritual. Eu queria que vocês concluíssem com outra imagem que me põe assim muito intrigante, porém tem tudo a ver, na minha opinião, com a terceira revelação. E o abismo? O que a gente pode tirar de todas essas imagens, dessas linguagens figurada que Jesus, apesar de utilizar o discurso de linguagem figurada, na verdade ele está dando um recado muito claro para a gente, de diversos prismas, né? Do que é riqueza, do que é pobreza, o que é a verdadeira riqueza, o que é a verdadeira pobreza, né? Mas e esse abismo que existe entre Abraão, Lázaro e o rico, se considerarmos que nascemos, morremos, renascemos e progredimos sempre? Para concluir. A minha avaliação é que o rico apostou todas as fichas, todas as energias no ser carnal, que tem uma passagem efêmera e que nada lhe pertence. Enquanto que o Lázaro apostou toda a sua energia, toda a sua fé no ser espiritual, aquele que vai viver para a eternidade. Então foram apostas que cada um fez. Na minha avaliação, lógico, o Lázaro fez a aposta no ser correto, que é o ser espiritual. Eu vou fazer um gancho, concluindo assim, naquilo Ótimo. que o Paulo falou. Então, hoje a gente sabe, né, através do Espiritismo, como é um pouco mais em detalhes a questão do mundo espiritual, as esferas espirituais, a diferença de vibração entre os planos no mundo espiritual. Então, obviamente que a gente poderia também correlacionar aqui, né? O abismo. Então, se o Lázaro e o Abraão estavam num plano superior, no mundo espiritual, e o rico num plano inferior, Abraão fala que existe um abismo. E esse abismo, na minha opinião, assim, não é a impossibilidade do Lázaro vir ajudar. Porque a gente sabe que os espíritos que estão num plano superior, no mundo espiritual, eles podem vir para as regiões mais inferiores e realizar resgates, auxílios aos espíritos mais necessitados. Mas quando esses espíritos necessitados estão em condições de serem ajudados. Então, o próprio André Luiz é o caso típico, né? Estava no umbral, ficou 8 anos no umbral, e ele lá sofrendo, e de repente, quando que ele foi socorrido? Quando ele fez uma prece verdadeira do fundo do coração, e Calderaro e a equipe foi lá e resgataram ele. Por quê? Em vários momentos eles já tinham estado presentes ali, mas o André Luiz não estava em condições de ser auxiliado. Talvez a mesma coisa o rico, né? Aquela postura de mandar, de se considerar superior e tal. E ele não se arrependeu de nada. Para ele estava achando que a vida ia continuar do jeito que era no plano material. Então ele não tinha condições de ser ajudado. Eu acho que esse é o abismo, na minha opinião, a que o Abraão se refere. Eu adorei. Paulo? Eu concordo. O abismo vai nos remeter a essa diversidade evolutiva, né? E que vai naturalmente separar, nem tão geograficamente, né? A questão não é de um umbral local, ou de um né? local, não. É uma posição espiritual mesmo, né? Evolutiva, vibratória, né? Consciência. Que vai lhe prender no seu Hades, no sentido de que você acabou deixando de cultivar os valores que você veio para cultivar, né?
buscar os tesouros que são armazenados aonde as traças não roem, os ladrões não roubam, né? Essa ideia central dessas parábolas que tratam da questão da vida material, e a ferrugem não corrói, né? E às vezes a gente passa uma vida toda distraído com as questões do ganhar, do ter, do conquistar, do possuir, do pegar a nossa parte na herança, e nós esquecemos que todos esses bens ficam, não é? E nós só levamos o que nós somos. E nós não podemos fugir de nós mesmos, né? Então levamos conosco o nosso céu e o nosso inferno. Exatamente. Que possamos levar mais o céu e nos voltarmos mais para as riquezas. Por isso a advertência de Jesus dizendo para alguns discípulos que o seguiam: que buscais? Isso. O que vocês estão buscando me seguindo? Pense bem, né? O que estamos buscando? Que buscamos? O que queremos? O que viemos fazer aqui? Exatamente. Bom, então é isso. Eu adorei o bate-papo hoje de novo. Mas tem mais uma, hein? Tem mais uma. Mês que vem tem mais uma parábola que continuação, servidor esse infiel. Contexto das posses materiais. E temos um convidado também. Que maravilha! Navarro. Eu já ouvi falar. Então, pessoal, parece que é muito bom. Parece que... Então, todo mundo Navarro, conhece o Navarro. Vai ser uma alegria recebê-lo. Última sexta-feira de julho, continuação dessa série de 3 parábolas que remetem a questões do dinheiro, das posses. Administrador infiel. Nós temos um colega aqui que é um infiel, administrador que adora essa questão de corrupção. Eu estou ansioso para os seus comentários do nosso próximo bate-papo. É mesmo? E agradeço a todo mundo aqui. Mais um Sexta com Kardec. Nós vamos poder abrir a pergunta hoje, porque realmente nós estouramos um tempo, a culpa foi minha, mas estava bom demais. E a gente encerra agradecendo a presença de todo mundo. E até o próximo Sexta com Kardec, última sexta-feira do mês de julho. Estamos todo mundo aqui de volta, pessoal. Muito obrigado. Obrigado.